Oi, pessoal, tudo bem? Vamos dar sequência então às nossas apresentações, discutindo metodologia para que as nossas apresentações fiquem cada vez mais consistentes e convincentes. E dentro desse processo todo ficou uma discussão da última aula para essa, para que a gente possa desenvolver um pouquinho mais sobre o que são essas novas trilhas de aprendizagem que temos hoje em dia ou estratégias que nós podemos utilizar para otimizar todo esse processo de aprendizagem e que com certeza vai auxiliar, né, os alunos principalmente a elaborar o próprio percurso que ele vai desenvolver dentro desse processo de aprendizagem e também favorecer esse processo com o uso de tecnologias, principalmente o que a gente tem visto hoje em dia em função do momento que nós passamos. É claro, né, que essas nomenclaturas elas surgem a todo momento e elas têm uma série de modificações e às vezes umas confusões com relação a essa nomenclatura. Então alguns chamam isso de ensino adaptativo, outros de aprendizagem adaptativa. O que eu queria deixar para vocês é a ideia de que existe sim uma tendência a uma personalização desse ensino. Ou seja, nós podemos utilizar uma série de plataformas, podemos utilizar de plataformas já desenvolvidas dentro do processo educacional para identificar no aluno aquilo que vai favorecer esse processo. A partir do momento que nós identificamos no aluno esse favorecimento, essa otimização que pode ser feita para que ele aprenda melhor, evidentemente que eu vou trilhar esse caminho junto com o aluno, ele é protagonista do processo, para que a gente chegue num aprendizado final bastante eficiente. Então, as grandes vantagens desse ensino personalizado, principalmente com relação à otimização do tempo, ou seja, eu vou ensinar aquilo que o aluno está mais apto a aprender. Né? Ou aquilo que dentro do conhecimento da inteligência que ele tem, eu posso favorecer esse processo. Então, isso otimiza o tempo até com relação não só àquilo que ele vai aprender, mas à maneira que ele vai aprender. A aprendizagem, evidentemente, que ela fica mais ativa, né, uma aprendizagem ativa, e nós vamos desenvolver esses três tópicos principalmente, e fornece mais liberdade de ação tanto do aluno como do professor. Então, com relação ao tempo, é claro que tudo isso, a partir do momento que você identifica as facilidades e as dificuldades que cada estudante, cada aluno tem, você vai direcionar isso de uma maneira mais eficiente. Então, evidentemente que essa otimização do tempo também tem a ver com a identificação de como e quando, né, em quais disciplinas esse aluno vai ter um favorecimento desse processo. Então, nós já discutimos anteriormente se existe um aluno que ele tem uma capacidade visual um pouco mais desenvolvida, evidentemente que eu vou ter que dar recurso para que ele se desenvolva mais nesse sentido. Então isso facilita o processo, não quer dizer que eu não vou usar de outros recursos, mas eu vou facilitar o processo para esse nosso aluno. A aprendizagem fica mais ativa, né? Ela fica mais ativa porque o aluno, aí sim, ele é o protagonista dos próprios processos que vão desenvolver o aprendizado dele. E na utilização dos recursos tecnológicos, evidentemente que essa abordagem fica mais ativa e mais interativa. Então, o aluno de hoje em dia, ou aquele público que a gente vai falar durante uma aula, um congresso, uma palestra, evidentemente que vai ser favorecido nesse sentido na hora que ele se sente participante de todo o processo. E também a gente fala que dá mais liberdade, isso não quer dizer que dê menos trabalho, né, para fazer, evidentemente que dá mais trabalho para a gente identificar todo esse processo e trilhar o caminho. O professor ele ganha um pouco mais de liberdade porque ele vira um verdadeiro mentor, né, um verdadeiro guia desse aluno, porque ele já sabe exatamente o que aquele aluno precisa. E os alunos por si ficam também com mais liberdade porque eles seguem um roteiro de aprendizagem que é pensado de acordo com as especificidades particulares de cada um. Né?
para a gente aplicar esse ensino personalizado ou essas técnicas, né, de otimização desse processo de aprendizagem, evidentemente que a gente tem que entender um pouquinho desse processo de obter essa informação para que eu possa trilhar o caminho. Então, existe a necessidade essencial de que você organize as informações para cada aluno. Né? Eu estou colocando esse tópico para a gente desenvolver e depois a gente vai fazer um exercício nesse sentido. Já existem plataformas com uma série de questões, de questionamentos que são feitos para os alunos, né, que eles preenchem lá para que você identifique, né, e trilhe esse caminho. Uma coisa computadorizada, que já existem uma série de plataformas, se vocês procurando na internet, plataformas para o ensino adaptativo, ou para aprendizagem adaptativa, vocês vão encontrar isso. Já fica um primeiro exercício para vocês buscarem essas informações. Essas plataformas são plataformas digitais que elas se utilizam de simulados, exercícios e pesquisas para identificar esse aluno e saber o que ele mais precisa e onde ele vai ter um favorecimento do seu processo de aprendizagem. E a partir daí, evidentemente, essa plataforma faz esse processo, ou a gente faz esse processo, né, que também é um outro exercício que a gente ainda vai dar, e a partir daí você cria roteiros, né, e atividades que são voltados especificamente à demanda de cada aluno. Então, essa identificação do aluno, né, da inteligência do aluno e de como ele pode ser favorecido é essencial para que esse processo funcione. Inclusive, quando é falado, e nós vamos falar numa próxima aula ainda, alguns métodos, né, como a questão da sala de aula invertida, que nada mais é do que um ensino adaptativo. A sala de aula invertida, além de gamificação, né, que é utilizada às vezes em outras áreas da educação, ou uma pedagogia de projetos, que é chamado, uma série de recursos, né, que a gente vai falar na próxima aula, podem ser utilizados como caminhos de aprendizagem dentro do ensino adaptativo ou do ensino personalizado. Essas trilhas de aprendizagem, de uma certa maneira, elas vão fazer com que o professor ofereça uma possibilidade mais direcionada, né, personalizada para cada aluno, e o próprio aluno, dentro desse oferecimento, pode delinear, né, um curso de ações, ou seja, aonde ele quer que se desenvolver na parte de ensino, na parte experimental, na parte de treinamento, né, na parte básica de orientação, para que ele possa se desenvolver de uma maneira mais efetiva. Então, essas trilhas de aprendizagem é o caminho que a gente vai dar para o nosso aluno para que ele possa se desenvolver melhor a partir daquilo que eu obtive já. Então, agora eu vou lançar um desafio, né? A gente vai lançar um desafio. Eu gostaria que depois vocês me enviassem. Tentem imaginar quais seriam as perguntas. Se não, pesquisem na internet, dentro das plataformas que vocês têm à disposição, em que vocês têm a questão do ensino adaptativo. Tentem buscar dentro da nossa área de odontologia. Se eu estou com um aluno de graduação, como que eu conseguiria personalizar esse meu ensino? Ou seja, me enviem, por exemplo, 10 perguntas em que vocês conseguiriam identificar, através dessas respostas, qual a trilha ou quais os métodos que a gente ainda vai discutir, que a gente pode aplicar, né, ou de que maneira eu vou aplicar esses métodos dali em diante. Então, o desafio agora fica no seguinte sentido: eu consigo identificar, através de 10 questionamentos, qual que é o caminho que eu vou obter depois? Eu consigo identificar com 10 questionamentos qual que é a inteligência maior do aluno? Ou seja, eu vou favorecer ele no ensino sinestésico? Eu vou favorecer ele no ensino tem que ser mais visual? Quais seriam essas perguntas? Então vocês vão ter que pesquisar dentro das plataformas de ensino adaptativo quais são as perguntas feitas, né? E vocês vão ter que me enviar 10 perguntas. Anotem esse blog,
né, que tem esse questionamento também, quais as diferenças, né, entre o ensino individualizado ou diferenciado ou personalizado, né, se existe diferença nesse sentido. Então anotem também isso que a gente está passando, né, esse link, para que vocês, ele vai estar disponibilizado também no nosso portal ali, para que vocês também entendam um pouquinho melhor o que diferencia esse ensino. E a partir da próxima sessão a gente começa a falar um pouquinho sobre algumas metodologias que a gente pode utilizar para que sirva, né, de trilha de aprendizados. Então, a partir de agora é com vocês e a gente se vê na próxima semana. Então, grande abraço e fiquem bem.